Os estudos que mostraram que o paciente que fez uso de cannabis e teve um risco aumentado de infarto foram pacientes que também fumavam cigarro, o cigarro industrializado. Então esse é um viés muito grande. A gente não pode admitir que o paciente que fumou a cannabis teve um risco aumentado de infarto por conta da cannabis, sendo que ele já fumava cigarro, que já é muito claro isso pra gente, que o cigarro sim aumenta o risco de infarto. Uma outra questão muito importante foi que esses estudos também avaliaram pacientes que, além do uso da cannabis de forma fumada, também faziam uso de cocaína, que é uma outra droga ilícita que aumenta muito os riscos cardiovasculares. Então, esses vieses impedem a gente de poder afirmar que a cannabis pode aumentar risco para o coração. Isso não é verdade. No meu TCC, eu fiz uma revisão de literatura de mais de 30 artigos tentando encontrar essa relação, essa correlação entre benefícios ou malefícios da cannabis no sistema cardiovascular e não tem nenhum estudo que mostra que a cannabis aumenta o risco de infarto, risco de AVC ou coisa parecida. O que acontece também é que esses estudos, os que falaram que possivelmente poderia aumentar o risco de infarto, foram estudos que avaliaram pacientes que utilizaram a cannabis de forma fumada, de forma inalada. E no Brasil, o CFM não autorizou esse tipo de tratamento ainda. No Brasil, o uso da cannabis na forma medicinal é utilizada em óleos, fazem um extrato da planta e a partir do óleo a gente pode prescrever, com concentrações muito controladas de THC, que é um dos fitocannabinoides presentes. A gente vai comentar um pouco também sobre isso. E também existem algumas outras formulações, pomadas, sprays nasais, enfim. E não teve nenhum estudo que avaliou os pacientes nessas questões, nessa situação, né? Nessa questão de você administrar a cannabis na forma não inalada. Quando alguém publica um vídeo falando que a cannabis aumenta o risco de infarto, essa é uma frase muito generalista que acaba trazendo informações erradas e entendimento errado, porque ele não está especificando que as pessoas que aumentam o risco de infarto são aquelas que fumam cigarro, são aquelas que usam cocaína ou que possivelmente estão usando a cannabis de forma fumada, o que não é a nossa verdade aqui no Brasil. Aqui a gente já sabe que a Anvisa autorizou, o CFM já se posicionou para isso, a gente inclusive utiliza cannabis medicinal em crianças e não se tem nenhuma evidência de que cannabis faz mal para o coração.